Olá amigos, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos mostrar algumas situações que podem levar o segurado do INSS ao pente fino. Então confira as situações que podem levar o segurado do INSS ao pente fino. São inúmeras as situações em que o INSS pode alegar como fraude ou irregularidade. Nem sempre uma irregularidade no benefício do cidadão é motivo para corte. E nem sempre o comunicado, o chamado do INSS para aquele segurado comparecer a uma agência do INSS é para perícia. Muitos confundem e quando se diz fulano de tal foi convocado, já se pensa que foi convocado para uma perícia médica. Mas não é assim que funciona. Para se ter uma ideia sobre o BPC, há pessoas dentro do próprio programa BPC que não fazem perícia médica. O cidadão que tem mais de 65 anos, que recebe o BPC não por deficiência, mas pela sua condição de mais de 65 anos, que não consegue se manter, nem a família consegue mantê-lo, esse cidadão nunca fez e nem fará uma perícia médica. Pode ser chamado do BPC pessoas que são deficientes mentais, físicas, para saber se a deficiência continua ou não. Então, nesse caso, nem todos do BPC são para perícias, mas todos do BPC precisam atualizar os seus dados cadastrais junto ao CadÚnico, sob perda de ter o benefício suspenso ou até mesmo cancelado. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. O INSS pode chamar o cidadão que recebe o BPC para perícia, caso ele seja deficiente físico-mental, mas não convoca aquele cidadão, como falei, com mais de 65 anos e que recebe o BPC por não conseguir se manter. Então, são dois casos totalmente diferentes. No caso agora, essas situações é porque a lei obriga o INSS a convocar todos os seus segurados. Quando digo todos, são aqueles que precisam fazer perícia médica ou prestar algum tipo de informação ao INSS. Muitas vezes, uma irregularidade é apenas uma mudança de endereço que o cidadão não comunicou ao INSS, ou a falta de um documento, ou um número de documento, ou o nome da pessoa que não está batendo. E isto não é motivo para corte. Eu vejo muitos vídeos na internet e muita gente faz essa confusão, como se todos que fossem chamados pelo INSS tivessem ou teriam o benefício cortado. Isso não é verdade. Isso não vai acontecer neste pente fino e nem em nenhum outro pente fino. A lei diz que o INSS precisa convocar os seus segurados. Ele faz a convocação. Se o cidadão mantém ainda as mesmas condições que o levaram, vamos supor, a receber o BPC, ele vai continuar com o seu benefício. Porém, aqueles casos irregulares, como vimos há poucos dias, pessoas com salários de 8, 10 até 15 mil reais, recebendo benefícios como BPC e Bolsa Família, precisam ser cortados, precisam ser cessados. Isso é lógico. O que eu sou contra é fazer com que toda a população fique com medo de participar do pente fino, porque o vídeo diz, olha, se você participar, agora o governo vai cortar a sua aposentadoria. Não vai cortar. Isso já falei várias vezes em vários vídeos. Isso não acontece. As nossas instituições aqui no país estão funcionando. As leis protegem os cidadãos. É claro que existem exceções, onde pessoas têm o benefício cortado por injustiça,
mas isso não é a regra, isso é a exceção. O que está acontecendo é que o INSS está fazendo um cruzamento de dados, informações do segurado com os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que traz todos os vínculos trabalhistas e previdenciários, com informações como períodos trabalhados, remunerações recebidas e contribuições para a Previdência. Esse é apenas um dos cruzamentos de dados. Receita Federal, CPF e assim por diante. Por exemplo, o INSS pode descobrir que um cidadão aposentado por invalidez continua trabalhando e auferindo renda, o que é proibido por lei. A mesma coisa acontece quando o cidadão recebe Bolsa Família e a renda per capita ultrapassa o limite permitido por lei. Caso o cidadão seja convocado por esse motivo, ele tem a chance de comprovar que a renda bruta ou a per capita da família não ultrapassou. E se realmente ultrapassou, a lei manda que corte. Manda que corte pelo seguinte: porque o Bolsa Família é um programa de transição. Não é para o cidadão ficar no Bolsa Família para o resto da vida. Ele não vai se aposentar pelo Bolsa Família. É um momento da vida do cidadão que está em dificuldade e há aquele auxílio. Mas o cidadão precisa sair, ou precisa pelo menos tentar sair dessa situação e deixar o Bolsa Família conseguir se manter sem precisar do programa do governo. É um benefício de transição. Já o BPC não é um benefício social de transição, porque as pessoas com deficiência física e mental e idosos acima de 65 anos podem receber o benefício BPC para o resto da vida. Essa é a diferença. Veja a seguir algumas situações que podem levar o segurado ao pente fino do INSS. No caso do auxílio reclusão, detento recebe aposentadoria. Detento não possuía qualidade de segurado no momento da prisão. Detento recebia mais que o teto legal no momento da prisão. No caso da pensão por morte, morte de pessoa que não tinha mais qualidade de segurado. Uso de declaração falsa para comprovar a dependência. Beneficiário que recebe mais de uma pensão por morte da mesma classe ou de mesma classe. É possível acumular pensões desde que sejam de classes diferentes. Marido de beneficiária não contribuía há mais de 12 meses na data do óbito. No caso da aposentadoria rural, segurado tinha vínculo urbano no CNIS e o utilizou como tempo no campo. Segurado rural possuía CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica aberto, e utilizou este período como tempo para obter o benefício. No caso do BPC/LOAS, idosos e deficientes com mais de 65 anos que trabalham e não se encontram em situação de miserabilidade. Realmente esse nome miserabilidade eu não gosto, em situação de vulnerabilidade. Então vejamos a seguir os cuidados a serem tomados caso seja convocado para o pente fino do INSS. Fique atento a correspondências enviadas pelo INSS e aos avisos dos terminais bancários para saber o que o INSS está alegando como motivo para suspender o benefício ou cancelar o pagamento. Não perca o prazo de resposta. Caso o INSS entenda que o benefício não deve ser mais pago, é possível apresentar de forma administrativa o recurso da decisão. O prazo para aposentadoria urbana é de 30 dias. Para a aposentadoria rural, esse prazo é de 60 dias.
Nas perícias, nos casos dos benefícios por incapacidade, é importante levar laudos médicos recentes, atestados, receitas de remédios, prontuários solicitados no hospital e exames que atestam a incapacidade, pois é por meio dos documentos apresentados e da avaliação na data agendada que o perito do INSS poderá conceder a renovação do pagamento mensal. Se mesmo com o recurso o benefício for cessado, procure um especialista no assunto, pois ele poderá encontrar caminhos legais que fundamentarão o pedido judicial para o benefício ser restabelecido, além do pagamento dos atrasados, ou seja, a devolução dos valores que o INSS deixou de pagar desde o corte, e a eventual ação de inexigibilidade do débito, ou seja, para não permitir que o INSS cobre valores recebidos. Na verdade, é para que o cidadão não tenha que devolver valores que recebeu. Vejam que essas situações que acabamos de falar não levam diretamente ao cancelamento do benefício, mas os indícios farão com que o INSS convoque o cidadão para que ele possa se explicar. Da mesma forma, se o INSS detectar que o segurado recebeu um benefício indevido ou um valor maior do que deveria receber, todos os valores deverão ser devolvidos. Tudo que o cidadão recebeu de forma ilegal, ele terá que devolver ao INSS. Se neste período, vamos supor, o cidadão recebeu R$10.000 de forma ilegal, ele deverá devolver os R$10.000 corrigidos para o INSS. Vejam um exemplo. Uma pessoa que tem aposentadoria de R$2.000 e o INSS, por erro, pagou R$2.500 durante um ano. Ele deverá devolver R$6.000 recebidos irregularmente, indevidamente. Então, existem algumas situações que o cidadão pode ser convocado para o chamado pente fino. Como falamos, pode ser por irregularidade no benefício, pode ser por fraude, ou pode ser apenas para cumprir o que a lei determina. Ou seja, de acordo com a nova lei, os segurados do INSS precisam fazer essas perícias a cada 6 meses. Está na nova lei. Eu não acredito que o INSS vá fazer isso nem nos próximos 2, 3 anos, porque a quantidade de benefícios para que tudo se resolva no INSS ainda é muito grande e o INSS não tem capacidade, nem pessoal, nem estrutural para chamar tanta gente. Para se ter uma ideia, só do BPC são 2,5 milhões de beneficiários. Nem todos, é claro, são para as perícias médicas, mas uma boa parcela é, independentemente da aposentadoria, que seja por invalidez, dos auxílios doença, aí vem auxílio reclusão, salário maternidade, tudo isso é de responsabilidade do INSS. Então vocês viram as situações que podem levar o cidadão a participar do pente fino do INSS. O cidadão só terá o benefício cessado, cortado, se apresentar fraude ou apresentar irregularidade. Mesmo assim, não é de imediato. A nossa carta máxima nos dá o direito de recorrer, de se defender. Não é assim, chegou lá, viu que há uma irregularidade e o INSS passe a tesoura e corte o benefício do cidadão. Mesmo que alguns vídeos por aí digam que agora vai cortar o benefício de todo mundo, isto não vai acontecer. Muitas vezes o cidadão sai de casa ou nem sai de casa mais preocupado com este pente fino. Já começa o ano com essa preocupação. Se você for chamado por irregularidade, pode ser muitos fatores.
Nós apenas dissemos aqui alguns. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.